Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos entrar agora no capítulo número 3, Frédéric Chopin na espiritualidade. Essa vai ser então a nossa primeira parte. Antes de começarmos a leitura e também o estudo desse nosso capítulo, é bastante pertinente para nós estudarmos também sobre um pouco da biografia de Frédéric Chopin. Vamos então conhecer quem é esse compositor. Eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi falar em Chopin, eu era muito criança, e eu assistia ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí então, naquela criatividade bastante singular de Monteiro Lobato, ele inseriu então Frédéric Chopin como sendo uma das personagens que visitavam o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então foi a primeira vez que eu ouvia, mas até então era apenas ali alguém que participava do programa, né? E aí depois, com o passar do tempo, a gente começa a conhecer um pouquinho mais sobre a biografia dele, ouvir um pouco da música. E aí então começamos a contextualizar melhor, né, a presença dele aqui no nosso mundo. Então, para a gente fazer uma pequena introdução, já que nem todos nós temos o hábito de acompanhar a vida, né, desses grandes compositores da história da humanidade, a gente traz aqui então um pequeno informativo sobre quem é Frédéric Chopin, já que nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, com quem Dona Ivone do Amaral Pereira tinha uma relação bastante estreita nesse intercâmbio com o mundo espiritual. Então, Frédéric Chopin, nascido em 1º de março de 1810, né? Então ele é contemporâneo de Kardec. Kardec nasceu em 1804. Em Zelazowa Wola, na Polônia. Frédéric Chopin era filho de professor francês, Nicolas Chopin, e dava aulas de francês e literatura francesa, e da pianista polonesa Justina Krasiszanowska. 10 meses após seu nascimento, a família foi morar em Varsóvia, onde transitava entre os nobres e a burguesia. Chopin teve uma infância culta. Aos 6 anos passou a ter um professor de piano, Adalbert Zivini, que lhe apresentou as obras de Bach e Mozart. Seu primeiro concerto público ocorreu quando ele tinha 8 anos. Na mesma época viu publicada sua primeira obra, uma polonese. Prosseguiu conciliando seus estudos no Liceu de Varsóvia com as aulas de piano. Em 1825, apresentou-se para o czar Alexandre I. No ano seguinte, ingressou no Conservatório de Varsóvia, onde iniciou seus estudos com o compositor Joseph Elsner. Em 1830, dias antes de eclodir a Revolução Polonesa contra a ocupação russa, Chopin resolveu deixar Varsóvia e partir para Viena, que vivia sob o regime autoritário de Metternich. Em julho do ano seguinte, Chopin seguiu para Paris, onde logo integrou-se à elite local, passando a ser requisitado como concertista e como professor. Nessa época conheceu músicos consagrados como Rossini, Cherubini e outros de sua geração, como Mendelssohn, Berlioz, Franz Liszt e Schumann. Em uma de suas viagens pela Europa em 1835, reencontrou Maria Wodzinka, que conhecera ainda criança em Varsóvia. Chopin apaixonou-se, mas apresentado já os primeiros sinais de tuberculose, acabou rompendo o noivado por pressão da família de Maria. Em 1838, Chopin uniu-se à controvertida escritora Aurore Dupin, que usava o pseudônimo masculino de George Sand. O casal resolveu passar um tempo em Maiorca, mas o clima úmido da ilha piorou o estado de saúde do compositor. Em 1839, os dois voltaram para a França e, em 1847, romperam definitivamente
o relacionamento. Só para a gente contextualizar, enquanto em 1848 ele tinha ali os seus problemas de relacionamento, em 1847 ele tinha esses problemas de relacionamento, em 1848 as irmãs Fox começavam então a ouvir as primeiras batidas lá na residência delas em Hydesville. E aqui no Brasil nós vivíamos então o período escravagista, né, onde nós tínhamos ali o reinado de Dom Pedro. Continuando aqui então, no dia 17 de outubro de 1849, Frédéric Chopin faleceu em Paris aos 39 anos. Foi sepultado no cemitério Père-Lachaise, mas seu coração foi colocado dentro de um dos pilares da igreja de Santa Cruz em Varsóvia, conforme o seu pedido. A gente lembra que Père-Lachaise, ele é um cemitério nos arredores de Paris muito famoso. Claro, a sua fama vem das pessoas que estão sepultadas naquele cemitério, né, como o próprio Chopin, como o próprio Kardec e tantas outras personalidades, né, virando inclusive ponto turístico em Paris. Chopin dedicou toda a sua obra ao piano, com exceção de apenas algumas peças. Várias de suas obras têm influência do folclore polonês, como é o caso das mazurcas e das poloneses. Então isso aqui, essa pequena biografia, só para a gente fazer uma introdução, né, de quem é Chopin, quando viveu, qual foi o seu trabalho, e aí seria interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, dar uma chegadinha no YouTube, colocar o nome ali Frédéric Chopin, que rapidamente vai encontrar ali uma série de composições para conhecermos, né, qual era o tipo de sentimento que era produzido através de suas obras, né, porque a música clássica, a gente lembra sempre, ela não tem uma letra para trazer para nós uma ideia, uma história, mas ela tem a melodia, e através da melodia ela consegue então produzir sentimentos, né, que refletem exatamente aquilo que o compositor tinha no momento do seu trabalho. Então, muito bem, vamos aqui então para o nosso capítulo número 3, Frédéric Chopin na espiritualidade. Bom dia, pessoal que chegou. Para quem já abriu aqui o site, né, está ali embaixo, no final dele, né, nós temos ali o início do capítulo, e depois nós já emendamos para a página número 19 do site que a gente está aqui acompanhando. Então vamos lá. Dona Ivone começa então com uma citação do Livro dos Espíritos, capítulo 8, pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta dos espíritos, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com o mundo dos espíritos. Depois ela continua, Beijão Humberto. No importante livro Fatos Espíritas, de William Crookes, o sábio investigador das personalidades invisíveis, existem estes dois tópicos. O primeiro, referente a aparições de mãos luminosas visíveis à luz ordinária. O segundo, tratando das célebres materializações do espírito Kate King. Transcreveremos ambos no início da presente crônica, porque os julgamos testemunhos adaptáveis a outras materializações que hemos presenciado, não obstante serem estas categoricamente espontâneas e não provocadas, como as primeiras. Nem sempre ela, a mão, é uma simples forma, pois algumas vezes parece perfeitamente animada e graciosa. Os dedos movem-se e a carne parece ser tão humana quanto a de qualquer das pessoas presentes. Aqui então daquele livro, né, do Fatos Espíritas, a página 42 aqui da edição da Fé. Eu tenho esse livro, ganhei da nossa amiga Miriam, e até pensei a gente fazer aqui uma leitura de algumas das passagens, de alguns dos capítulos, das interessantes observações de William Crookes, mas aí a gente acaba sendo tomado
pelas obras, né, que fazem parte do nosso cronograma, e infelizmente não dá tempo de fazer tudo isso, né, mas tem muita coisa bacana, são pequenos trechos independentes uns dos outros que ele vai relatando as várias experiências de materializações que ele observa. E continua aqui para nós. Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante pelo menos 2 horas, passeou pela sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher, viva, que se achava ao meu lado e não de um visitante de outro mundo. Bom dia, Eliana. Sendo a faculdade mediúnica o meio de que a criatura encarnada dispõe para se tornar intérprete do mundo espiritual, e estando tal faculdade prevista nas leis da natureza, não será impossível, dentro de certo limite, ao médium que se acha dedicado convenientemente ao exercício da faculdade, comunicar-se com este ou com aquele espírito, que tanto poderá ser entidade normal e esclarecida, como inferior e obsessora. Ernesto Bozano, sábio psiquista italiano, que os espiritistas estudiosos tanto acatam, em uma de suas admiráveis obras, declara que entre as entidades inferiores, talvez somente os chamados réprobos jamais possam comunicar-se com os médiuns, o que nos induz a concluir que tais espíritos, os réprobos, portadores de vibrações viruladas por múltiplos prejuízos, tão contagiosos quanto a mais perigosa peste, poderiam, com sua presença no fenômeno de incorporação, quando é franca a permuta de vibrações, levar os médiuns a enfermarem gravemente ou até mesmo a morrer. Os grandemente iluminados lutariam de seu lado com dificuldades para a plena harmonização com o médium, dada a inferioridade moral vibratória deste. Então, aqui a gente tem 2 extremos, né? Tanto os espíritos, esses réprobos, que são os espíritos inferiores, classificados por Ernesto Bozano, são de categoria tão inferior que não têm permissão para se manifestarem através das comunicações mediúnicas. Isso porque trariam prejuízos à saúde do médium. E por outro lado, nós temos ali aqueles também que, de tão elevados que são, enfrentam grandes dificuldades para poderem se comunicar através dos médiuns, que já nesse caso, os próprios médiuns são tão apegados ainda ao mundo físico, ao nível vibratório do mundo físico, que apresentam resistência para que os espíritos possam se manifestar, para que eles possam se manifestar. Nesse caso aqui em cima, né, onde Ernesto Bozano fala sobre esses réprobos, o livro que ele cita é exatamente A Crise da Morte, no capítulo 6, o caso, deixa eu ver aqui, aqui no capítulo, então, capítulo 16. Tá. Não obstante possuem eles tantos meios que os homens ignoram de transmitir seus pensamentos e ideias, suas influenciações se infiltram tão sutilmente e de forma tão variada que os meandros de uma faculdade mediúnica, que frequentemente os homens recebem lições e conselhos dessas entidades grandiosas, ignorando que sejam delas, pois de regra, individualidades espirituais dessa categoria, sobretudo aqueles cujos nomes foram conhecidos na Terra, tomam pseudônimos a fim de se fazerem acreditados, visto que a verdadeira identidade seria posta em dúvida ou causaria escândalo, ao mesmo tempo que acarretaria de sabores ao médium, o que um espírito elevado sempre costuma evitar. Então aqui, os espíritos, principalmente os mais elevados, e não apenas sendo elevado, mas também tendo ocupado uma posição de destaque na sociedade aqui dos encarnados, procuram então um pseudônimo para exatamente se manterem no anonimato, para darem muito mais importância ao conteúdo da mensagem, como também para evitar constrangimentos, já que o médium
muitas vezes em contato com entidades que foram famosas aqui no mundo físico, acabam sendo desacreditados por muitos daqueles, né, que criticam, que questionam, né, até por uma certa razão, já que nós temos muitos espíritos inferiores que se manifestam adotando esses nomes para chamarem a atenção, enquanto os espíritos que de fato têm esses nomes deixam então a mensagem como sendo o principal objetivo do contato. O nome do livro, que foi aqui que nós lemos agora, Angelina, foi A Crise da Morte. É bem fácil de encontrar. Se você colocar Crise da Morte Ernesto Bozano, você vai encontrar no Google com facilidade para você baixar. Continuando então. Camilo Castelo Branco, o eminente escritor lusitano, amplamente conhecido, um dos nossos mais antigos amigos espirituais, que desde os nossos 12 anos de idade nos aparecia em visões nítidas, queixava-se amargamente como espírito de se ver com frequência corrido de junto dos médiuns com quem gostaria de se comunicar. Exotechotado dos centros espíritas sob a acusação de mistificador, apenas porque seu maior prazer seria testemunhar ao mundo a própria imortalidade e o noticiário copioso do além, o que levava necessariamente a se apresentar com sua verdadeira identidade. Aqui é um detalhe curioso, né? O espírito que se identifica com o seu nome verdadeiro acaba sendo desacreditado, né? E até sendo tratado como um obsessor, como um espírito leviano, que quer apenas se beneficiar desse contato. Então, na verdade, ele gostaria simplesmente de contar a sua história, né? E um detalhe interessante é que nós temos também muitos espíritos que são artistas, principalmente da pintura, né, que viveram aqui no nosso meio, ao se comunicarem através dos trabalhos de psicopictografia, eles muitas vezes simplesmente assinam o quadro e deixam que a própria obra fale por eles. A mesma coisa aconteceu com Chico Xavier, com tantos poetas que se manifestaram através deles, que nós temos inclusive na atualidade alguns trabalhos acadêmicos em algumas universidades, principalmente de letras, fazendo trabalhos de mestrado, de doutorados, né, para pesquisas sobre as semelhanças que existem entre as psicografias de Chico Xavier e também do estilo original dos autores, né, para poder ali autenticar essas obras. Então são espíritas que se dedicam a esse trabalho não apenas para poder autenticar as mensagens, as poesias que foram trazidas, mas principalmente para relevar a importância do fenômeno mediúnico nesse aspecto investigativo. Então isso é bastante interessante. Então no caso de músicos, por exemplo, nós temos o Irineu Gasparetto, irmão do Luiz Antônio Gasparetto, ambos filhos de Zíbia Gasparetto. O Irineu Gasparetto, ele tem um trabalho de música espírita muito interessante, que na verdade não é música espírita, né, mas são comunicações com músicos desencarnados. Então vocês podem encontrar também com facilidade, escrevendo ali música Irineu Gasparetto no Google, que vocês vão encontrar vários vídeos. Ele fez até um show num centro espírita em Minas Gerais, cuja renda foi revertida para o trabalho social da instituição que o recebeu. Ele teve ali um show com aproximadamente 20 artistas diferentes. E ali a mesma coisa, né? O artista aparecia, tinha uma banda ali acompanhando, e aí, então os músicos tinham que se virar para poder acompanhar o estilo que chegava, que era imprevisível. Era um músico, tanto um músico brasileiro como um músico estrangeiro, e aí então ele trazia ali vários shows, várias apresentações. E aí ficava também a critério daqueles que eram os fãs desses artistas, ou aqueles que apreciavam a música, tentar conhecer um pouquinho sobre o estilo de cada cantor que apareceu por ali. Esse tipo de trabalho dele fez inclusive com que ele se destacasse na mídia, e foi então numa das apresentações do Jô Soares, lá na década de 1990, que foi 1994, 1995, eu não me recordo quando eu assisti a esse programa, onde nós tivemos ali a presença de 3 espíritos, né, que foram John Lennon, foram
o Cartola e o Cazuza, que também, claro, né, deve ser submetido ao crivo da razão, deve ser ali avaliado para saber exatamente se por acaso é aquele espírito ou é apenas uma mistificação. Então, como qualquer espírito, passa por isso também, né? Sandra colocou, você acha que o que eu acho do vidente Juscelino da Luz? Olha, eu conheço muito pouco dele, Sandra, tá? Mas assim, independente do vidente, a gente tem que analisar sempre o trabalho que ele faz, qual é o resultado desse trabalho, mas principalmente qual é o objetivo desse trabalho. Se nós temos um médium que procura, através da sua faculdade, através da sua habilidade, utilizar isso como sendo um objeto de autopromoção, então já mostra que o médium não entendeu o seu papel e que muitas vezes o resultado do trabalho pode ser de espíritos mistificadores ou até mesmo, né, uma farsa por parte dele. Então, como eu não conheço o trabalho que ele faz, só ouvir falar alguma coisa ou outra, é difícil fazer qualquer análise, mas a gente sempre tem que pensar no resultado do trabalho. Né? O que ele produz exatamente de trabalho? Qual é a importância dele, pessoalmente, diante do trabalho? O trabalho é mais importante ou ele se acha mais importante? E aí a gente começa a fazer comparações, como médiuns, como a própria Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Chico Xavier e tantos outros médiuns que se destacam, tanto no meio espírita, como fora do meio espírita também. Lembrando que a ideia da mediunidade não é uma patente espírita, faz parte da natureza humana. Então a forma como se utiliza isso é que vai fazer para nós a grande diferença, né? Então, vimos aqui nesse caso todo esse comentário que eu trouxe para vocês, da música, da pintura. Temos também agora, inclusive, um trabalho feito pelo José Medrado, de escultura espírita. Então é um espírito escultor que, através da incorporação, fez um trabalho de escultura. Olha que coisa curiosa, né? Então temos ali poesia, música, escultura, pintura, temos ali todas as artes, né? A sétima arte, né, inclusive do próprio cinema também, como lembra para nós, me esqueci o nome dele agora, mas ele foi diretor do filme O Livro dos Espíritos, o filme dos Espíritos, em que ele comentava, através de uma entrevista, que ele se sentou à frente do computador e ele ia começar então a digitar o roteiro do seu filme, e de repente a ideia começou a fluir e ele classificou aquilo como sendo uma psicodigitação, que é um neologismo, é um nome novo que nós utilizamos, mas que é uma ideia nova, porque você tem psicografia, por que não a psicodigitação também? Né? Então nós tivemos ali vários tipos de manifestações artísticas através da arte, né? Então vamos lá, né? O Gasparito também fazia escultura, né? Não me recordo de ter visto nenhum trabalho dele de escultura não, mas está aí então feito o registro também. Então, tantos desses trabalhos, né? Eu já devo ter visto alguma coisa, porque eu cheguei a fazer, naquela época que eu fazia aquela pesquisa sobre o espiritismo na mídia, eu pesquisei assim muito, eu fiquei muitas horas e horas procurando esses vídeos para poder catalogar naquela relação. Eu devo ter visto alguma coisa, mas eu acabei não me recordo, né? Mas é verdade mesmo, embaixador, é uma expressão nova que você utiliza para uma tecnologia nova, né? Então você tem ali a psicodigitação, que é o médium, como aconteceu a psicodatilografia, naqueles vídeos que nós tínhamos das cartas de Chico Xavier, quando daqueles processos para tentar condenar aquelas pessoas ou absolver aquelas pessoas por assassinato, né, por brincarem com armas e tudo mais. E o Chico, então, através de 3 comunicações que foram incluídas no processo, conseguiu então ajudar na absolvição daquelas pessoas, mostrando que foi uma morte acidental. E aí nós tivemos a história de um juiz que estava fazendo ali, estava datilografando o resultado do processo. Ele entrou num estado de transe e depois de 1 hora, 2 horas, quando ele acordou, estavam ali folhas e mais folhas datilografadas trabalhando todo esse processo. Isso foi um fenômeno muito curioso, que nós tivemos então, que já que a psicografia escrita através
da caneta, do lápis, nós temos então máquina de escrever, temos computador. Então, na verdade, né, as coisas vão se adaptando a essa realidade, né? Então isso pode acontecer também. Não, mas pode ser uma brincadeira, mas não é, porque a transcomunicação instrumental faz com que isso aconteça também. Mensagens de celulares, fotografias, áudios, imagens. Então os espíritos estão aí se manifestando de vários jeitos. Então não é, pode ser brincadeira a princípio, mas o fenômeno existe. Basta que a gente apenas classifique e compreenda de que forma que a coisa se dá, né? Então tem aquela história assim da pessoa ligar a secretária eletrônica e ter ali uma mensagem gravada, sussurrada, alguma coisa. Quer dizer, receber um e-mail e você tem uma voz na secretária eletrônica ou gravada no celular, como já aconteceu, pessoas já relataram isso também, dá pra gente ter uma ideia do que tem por aí aparecendo, né? Então, a gente pode até achar engraçado a forma como a coisa acontece, mas para quem está do outro lado, qualquer recurso que esteja à disposição, está valendo. Vamos lá então. Vimos aqui que Camilo Castelo Branco, então, ele acabou sendo desprezado pelas instituições onde ele se manifestava, querendo contar sua história exatamente porque ele utilizava o nome famoso que ele tinha. Já que um espírito que viveu no mundo espiritual e deseja fazer um trabalho de evangelização, de moralização, vai utilizar naturalmente um pseudônimo para valorizar muito mais o conteúdo. Mas no caso dele, ele queria contar a história dele próprio. Então nada melhor do que ele próprio se comunicar. Só que aí acabou tendo ali um efeito contrário. Continuando. No entanto, aceitavam-no sem objeções quando ele, no desejo de falar com os mortais, passava a mentir e enganar, afirmando chamar-se Camilo da Silva. Aqui, José Camilo Botelho ali, e mais além Camilo da Fonseca, pobre professor português que tivera desdita de se suicidar por motivo de dificuldades financeiras. Mas, por que não aceitavam Camilo, o escritor? Porque o grande Camilo não se poderia comunicar com qualquer médium, em qualquer centro espírita, para falar aos seus irmãos de humanidade, como tanto desejava, se como espírito desencarnado não passava de entidade sofredora, carente de consolo e de estímulo para a reabilitação, embora na Terra houvesse sido mestre na língua portuguesa, romancista emérito? Pois sabemos que o talento, o saber, os títulos honoríficos conferidos pela Terra a um cidadão desprovido dos dotes mortais e qualidades honrosas de caráter e de coração, nada representam na pátria espiritual, e até que, na maioria das vezes, somente servem para confundi-lo e sobrecarregá-lo de responsabilidades, porquanto justamente os cérebros mais burilados de cultura são os que deveriam conhecer melhor as leis do bem e da justiça, únicas moedas valorizadas no além-túmulo. Aqui nós já vimos também, lembrando, né? Olá, Miriam. Lembrando a citação do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntava sobre o dia de finados, naquele capítulo, né, que falava sobre o entendimento da morte por parte dos espíritos. E ali nós temos uma passagem que fala sobre os monumentos que nós construímos para poder falar para simbolizar a morte. E aí então os espíritos lembram que esses monumentos nada mais são do que uma forma de enaltecer o orgulho humano. Então essa supervalorização que nós damos é muito mais pela posição na Terra do que pelos espíritos. Porque muitos daqueles que estão sepultados em grandes mausoléus são espíritos muito sofredores. Espíritos famosos como nós temos hoje na atualidade, daqueles que desencarnaram na atualidade, de empresários, de políticos, de artistas, de esportistas e tudo mais, pessoas da religiosidade, que ocupam posição na vida religiosa de várias religiões, que muitas vezes nós ficamos imaginando, fazendo ali todas as homenagens, todos os cerimoniais e tudo mais, são espíritos que no plano espiritual sofrem muito. Exatamente porque valorizaram muito mais a posição na Terra do que as leis e os valores que dizem respeito ao mundo espiritual. Então, isso também é uma realidade para nós. Continuando aqui então.
Por isso, nosso amigo Camilo Castelo Branco, espírito necessitado de aprendizado rigoroso, ansioso por servir a causa da verdade entre os homens, buscando lenitivo para suas muitas dores, nas narrativas e lições que, extraídas da própria experiência, sempre desejou oferecer aos encarnados, a fim de aplanar caminhos para os seus resgates futuros, não conseguiu nem médiuns, nem centros espíritas que lhe aceitassem a palavra, porque os homens o endeusaram tanto, graças à sua copiosa literatura, que até mesmo os espíritas esqueceram que ele, espiritualmente, não passava de entidade vulgar, pela situação moral que os seus desacertos terrenos lhe acarretaram no mundo invisível. Muito mais radiosos e sublimes são Bezerra de Menezes e Emmanuel, almas peregrinas, cuja inefável bondade e elevação de vistas as tornaram angelicais por excelência, podendo mesmo asseverar-se que são as individualidades espirituais mais elevadas que se têm comunicado ultimamente com a Terra. E, no entanto, aí estão, sem se diminuírem ao se comunicarem conosco. E todos nós os aceitamos com raríssimas exceções. Assim pensando e refletindo, é que propomos a tratar da individualidade espiritual Frederico Francisco Chopin, um dos maiores gênios da música que a Terra há tido a honra de hospedar, o que se dá sempre que necessitam de gerações de um vigor novo, de nova seiva para a expansão do belo entre os homens. Esse encantador espírito, não obstante nossa insignificância pessoal, tal como Camilo Castelo Branco, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles Leon Tolstói, Dom Pedro de Alcântara, Vitor Hugo, Padre Vitor, Dr. Augusto Silva, Inácio Bittencourt, César Gonçalves e outros, inclusive suicidas, alguns muito conhecidos pela nossa sociedade, obsessores, criminosos, etc., tem sido um dos mais ternos amigos que adquirimos através da mediunidade. Aqui a gente lembra que no início do nosso estudo de hoje eu fiz aqui a leitura de uma pequena biografia de Frédéric Chopin, que foi um compositor polonês que nasceu em 1810 e desencarnou em 1849, portanto aos 39 anos de idade, trazendo uma grande contribuição para a nossa arte. E aqui então, se tornava para Dona Ivone do Amaral Pereira, um amigo muito próximo, e que nós vamos conhecer um pouquinho da história dele agora, só que a partir da visão espiritual, porque aqui no mundo físico nós conhecemos o resultado da sua obra e um pouco da sua biografia. Mas o espírito Frédéric Chopin, muito mais do que esse espírito que se manifestou através dessa encarnação, ele foi um espírito que tem uma história passada. E aí, como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, o interessante de estudarmos sobre Frédéric Chopin é que ele conta a história dele em que ele viveu durante várias existências aqui no mundo físico. Ele continuou dentro da arte, não necessariamente através da música apenas, mas também manifestando a sua genialidade através da arte. E isso traz para nós uma informação muito interessante, mostrando então sobre as tendências que nós trazemos, algumas preferências que nós temos sobre determinadas áreas de conhecimento aqui no nosso mundo terreno. Alguns relacionados mais com a arte, outros mais com a ciência, outros mais com ciências diversas aqui da nossa vida comum, como a administração, como ideias de contabilidade, economia, política, a parte de magistério, dentre tantas outras, que muitas vezes o indivíduo tem uma preferência por aquela área que na verdade ela vem se desenvolvendo durante muito tempo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um médico que hoje atua na sua profissão de uma forma muito competente, de uma forma muito dedicada, em existências anteriores ele continuava vinculado também a essa área de conhecimento. Então a gente pensa que a gente vai transitando, saltitando de um lado para o outro, seguindo ao acaso, de uma profissão para outra, de uma habilidade para outra, e na verdade a gente vai desenvolvendo. E isso inclusive é importante a gente lembrar
que Kardec, quando ele fala num dos seus das suas publicações, se eu não me engano, não sei se foi na Revista Espírita ou se foi no livro O Céu e o Inferno. Eu não me recordo onde foi que ele colocou, mas ele falava exatamente sobre o grande problema que nós temos de satisfazermos uma posição dentro da nossa sociedade em detrimento das nossas tendências. Então, muitas vezes, uma pessoa escolhe uma profissão por uma questão de ambição econômica, por uma questão de reconhecimento social, enquanto ele tem uma grande habilidade que ele deixa adormecida, porque isso não tem grande importância para ele. E aí faz com que, embora ele conquiste o espaço na sociedade que ele desejava, ele se torna uma pessoa infeliz. Exatamente porque a sua maior habilidade, as suas maiores paixões, ficaram então adormecidas ou mesmo obscurecidas pelas ganâncias e ambições que nós desenvolvemos aqui no mundo físico. Então, a história de Chopin vai destacar para nós exatamente isso, um espírito que vem se desenvolvendo durante muito tempo, seguindo sempre essa área da arte. E isso é muito bacana da gente perceber, que dá para a gente fazer uma autoanálise, né? Do que eu gosto exatamente, quais são as minhas preferências, quais são as minhas tendências, e a pergunta mais importante, por que eu gosto tanto dessas coisas? Eu gosto delas por acaso? Eu gosto delas porque algum modelo me chamou a atenção? Ou eu já vivi isso em alguma época? Então a ideia da reencarnação traz para nós exatamente isso. E, por exemplo, quando nós vemos esses vídeos que costumam hoje serem publicados, né, nas redes sociais, nos canais de comunicação e tudo mais, de crianças que apresentam grandes habilidades. Porque nós vemos, claro, aquelas que se destacam, as crianças que são pianistas, que são instrumentistas, né, com outros instrumentos, crianças que se destacam na literatura, escrevendo, né, com obras desde muito cedo. Isso chama muita atenção. E isso mostra de onde vêm essas habilidades. Se elas tiverem oportunidade de avançarem nesse mesmo caminho, certamente elas se tornarão profissionais que terão oportunidade de não apenas demonstrarem aquilo que já traziam, mas também de aumentarem essas habilidades, de aperfeiçoarem essas habilidades. E isso não diz respeito apenas às áreas de conhecimento. Nós temos também a própria da área humanitária, onde crianças que desde cedo demonstram uma sensibilidade muito grande para os trabalhos voluntários, para o trabalho caritativo, se sensibilizando com as dores alheias, que essa mesma tendência que elas têm para essa sensibilidade de humanização, vivendo em existências anteriores também dentro desse campo de trabalho. Então basta a gente analisar as tendências que nós temos para ter uma ideia do que foi o nosso passado. Passado que muitas vezes se destaca como glorioso e passado que muitas vezes se destaca como uma forma muito vergonhosa. Porque a habilidade nós temos, a forma como elas foram utilizadas, né, que essas habilidades foram utilizadas, é o que vai fazer exatamente a diferença para todos nós. Deixa eu ver aqui, que vocês escreveram. O Brás colocou, né? Chopin passou por todos esses conflitos, inclusive com relacionamentos amorosos, como qualquer pessoa, né? A gente sempre acha, né, Brás, que a mesma coisa acontece com a história que eu contei para vocês de Mahatma Gandhi. Quando a gente fala sobre a vida de Gandhi, a gente pensa no trabalho que ele fez, no trabalho humanitário, de liberdade da Índia, né, do controle inglês, das mensagens que ele lançou, das frases importantes, impactantes, mas a gente conhece muito pouco sobre a vida pessoal dele. E era uma vida conflituosa. Filho problemático, acabou vivendo de uma forma muito mais fraterna do que conjugal com a esposa, que acabou se tornando muito mais uma companheira de jornada do que uma esposa propriamente dita, um filho que foi embora de casa, e tantas histórias que contam cada um deles. Então a gente vê o lado que se destaca, mas não vemos então o lado humano de cada pessoa. Mas vamos em frente, continuando. Nabras lembrou também, né, o caso do Galinha Tonta, na cidade de São Francisco, em Minas Gerais, me impressionou muito, né? Qualquer dia, Brás, pega um pouco dessa história, separa um pouco um trechinho da biografia dele e lê para nós aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais. Porque é bem interessante conhecer esse pessoal que se destaca de alguma forma.
Mas vamos lá então. Falamos aqui sobre essas questões, né? O Zé colocou, né, por isso que Joana de Ângeles ensina, né, para se conhecer-se, precisa-se consultar aquela tendência que o impele com intensidade e descobrir aquilo que você cultiva no íntimo, né? É a mesma coisa, né, Zé, eu contei para vocês uma vez que eu conversava com uma amiga, que era uma médium muito competente, que eu falava sobre uma curiosidade, né? Poxa, eu tenho uma curiosidade de saber exatamente qual foi a minha existência anterior. Ela falou assim, é só você analisar o que você é hoje. Nunca mais perguntei. Melhor deixar quieto, né? Vamos lá então. Continuando. Onde nós paramos aqui? Tá. Então falava sobre um dos amigos mais ternos que ela adquiriu através da mediunidade. E continuando. E se como os primeiros não nos concedeu até agora mensagens literárias escritas, concede-as verbalmente, em aparições e materializações evidentes, e ainda porque, em vez de escritor ou baletrista, foi músico. Daí, afirma ele próprio, somente saberá bem expressar-se por música, ao passo que nós, como médiuns, que somos e não musicista, não estamos preparados para que ele venha ditar, em vez de romances ou livros doutrinários, prelúdios e noturnos, valsas ou poloneses, visto a psicografia musical ser obra mediúnica infinitamente mais melindrosa e difícil que a literária, requerendo mesmo, da parte do médium, uma boa dose de cultura musical. Aqui é fundamental nós lembrarmos daquele trecho sobre a variedade das faculdades mediúnicas, lá do Livro dos Médiuns, quando nós estudamos. Então falávamos sobre as dificuldades que os espíritos enfrentam ao tentarem transmitir uma determinada mensagem para um médium que não está habituado àquele conteúdo. Então falávamos, por exemplo, uma dificuldade muito grande de um médium que é poeta transmitir de um espírito que foi poeta e que é poeta, porque ele continua fazendo poesia, transmitir a sua mensagem para um espírito, para um médium que não tem essa habilidade ou esse interesse pela poesia. Porque no caso de um espírito que não encontra um médium com a mesma tendência, com a mesma habilidade, com a mesma sensibilidade, ele precisa fazer um trabalho quase que mecânico. Seria mais ou menos, como eu trouxe para vocês naquela ocasião, se um espírito que fala num idioma desconhecido do médium tenta transmitir uma mensagem. Vamos supor, por exemplo, que pegar uma língua difícil, o mandarim, com todos, né, aqueles ideogramas, com todas aquelas conjugações difíceis para nós que falamos português, e vem então um espírito que viveu na China para transmitir uma mensagem para o médium que é brasileiro, que não conhece absolutamente nada do mandarim. Cada uma daquelas letras, elas têm que ser desenhadas, porque o médium não conhece absolutamente nada. Então cada traço, cada curva que é feita, tem que ser feita maquinalmente, mecanicamente. Já se por acaso o médium tem o conhecimento do mandarim, aí então nós vamos perceber o quê? Que basta o espírito transmitir a mensagem que o médium já vai começar a psicografar. Porque ele conhece exatamente essa parte da linguagem. A música é a mesma coisa. A música acontece da mesma forma. Quando o médium vai começar, o músico, o espírito vai transmitir então uma melodia, se o médium não tem conhecimento das notas musicais, não tem essa habilidade de verificar o tempo das músicas e tudo mais, o trabalho é feito mecânico, é muito difícil. Então é exatamente isso que Dona Ivone comenta aqui agora. Porque nós temos aqui então, ela, que é uma médium, que tem uma facilidade muito grande para a psicografia de livros, de romances, em contato com um espírito que é um amigo muito próximo, que foi músico. Então a relação entre eles era uma relação muito mais pessoal, de diálogo, de conversa, de uma relação mais pessoal mesmo, do que uma relação de um espírito músico para transmitir uma mensagem, já que ela não podia receber. Essa é uma dificuldade muito grande que nós encontramos. A Miriam colocou, né, por aí vemos, né, quantas músicas que já são bonitas poderiam ser muito mais, exato.
Porque nós temos então aqueles compositores que, claro, né, como ela mesma citou aqui na página anterior que nós lemos, que muitas vezes os espíritos vêm, trazem ali as suas ideias, trazem as suas sugestões, suas intuições, e pelo fato dos encarnados não terem essa compreensão da intimidade dessa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, eles atribuem a si próprios a criação. Então ele acaba uma criação e fala assim, nossa, como eu sou bom. E os espíritos atrás, né, dando aquele tapinha na testa, dizendo, oh meu Deus, mal sabe ele. E se esse músico então, esse encarnado, estivesse em sintonia com o espírito, para captar melhor a sua mensagem, sairia uma música muito mais completa. Enquanto que nós pegamos então aqueles fragmentos das ideias dos espíritos. E essa é uma dificuldade muito grande em todos os campos de comunicação da mediunidade. É um trabalho muito difícil. A Miriam colocou ainda aqui, né, eu me recordo de um relato do altivo contando a dificuldade de entender o nome de um medicamento passado pelo Dr. Hermann. O espírito precisou projetar a imagem da caixa do remédio para ele transcrever, né? Pois é. E muitas vezes tem que soletrar. Ó, letra A, letra J, não sei o que, não sei o que. E isso mostra então que no caso, por exemplo, de um espírito como de um médium como Chico Xavier, ou mesmo de Dona Ivone, ou mesmo de Divaldo, de Raul Teixeira, e de tantos outros médiums que se destacam hoje na nossa doutrina, esses grandes médiums, a facilidade com que eles têm, né, a facilidade com que eles trabalham com esses espíritos, os espíritos não enviam palavras, não ditam palavras, como se fosse numa escola em que o professor faz um ditado para os alunos, palavra por palavra, frase por frase. Na verdade, esses médiuns recebem pacotes de ideias e são eles próprios que escrevem essas mensagens. Porque eles já têm não apenas um vocabulário adaptado àquele tipo de conteúdo, mas também já estão afinizados com o próprio conteúdo da mensagem. Aquele conteúdo moral, porque o médium sabe do que está falando. Você vai pegar um livro, por exemplo, como Vinha de Luz, ou Fonte Viva, que são livros que nós estudamos, para trazermos aquelas mensagens que são extremamente evangelizadas, se nós não temos um médium evangelizado, ele vai então atrapalhar a comunicação do espírito, que vai ter muito mais dificuldade de ditar palavra por palavra. No caso do Chico, por exemplo, na relação com Emmanuel, bastava que ele simplesmente falasse de um tema evangélico que o Chico já tinha sintonia, já entendia exatamente o que ele queria dizer. E aí então o trabalho fluía com toda a naturalidade. Essa é a dificuldade que nós temos da relação entre espíritos com os médiuns, tendo ou não essa facilidade. Continuando. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Tá, requerendo mesmo, da parte do médium, uma boa dose da cultura musical. Entretanto, tem ele endereçado páginas carinhosas, como cartas, a alguns amigos que dele solicitaram, por nosso intermédio, conselhos e sugestões sobre a música. Assim sendo, e não se tratando a nossa afinidade com o espírito Frédéric Chopin de atração motivada pela música, mas simplesmente por questão pessoal, nenhuma admiração ou estranheza deverá causar a notícia de que entidades como ele próprio, e mais Camilo Castelo Branco, Vitor Hugo ou Castro Alves e Bilac se dirigiam a este ou aquele médium com quem sentiam afinidades, as quais também podem não ser literárias ou artísticas, mas sentimentais e afetivas, para uma confabulação amistosa, amorável, sobretudo quando o fruto que apresentarem esteja à altura daquilo que deixaram ao partirem para o além. Os espíritos gostam de ser amigos e de serem amados pelos homens. E a grandiosidade da doutrina dos espíritos é justamente essa: permitir que se derrubam as barreiras da morte, para que os homens e os espíritos se entendam num intercâmbio glorioso de afetos e labores. Geralmente os espíritos se apresentam aos médiuns voluntariamente e gostam de contar-lhes o que sentem,
o que fazem, como vivem, as primeiras impressões e o desapontamento que os surpreenderam, e o sapotamento, né? Desapontamento que os surpreenderam, o que sofrem e o que pretendem, seja no intuito de instruírem os homens, ajudando no progresso a realizar, seja testemunhando a própria imortalidade ou visando a se tornarem lembrados dos seres queridos aqui deixados, amigos e admiradores, ou ainda fiéis aos labores de um resgate necessário à sua honra espiritual. Então aqui os tipos de relações que os espíritos têm. Porque geralmente é muito interessante essa visão que se tem, principalmente para aqueles que estão na doutrina espírita, ou aqueles que têm alguma afinidade com a doutrina espírita, de pensarem nos espíritos como servidores do mundo físico. Então vai a um centro espírita, porque lá nós vamos encontrar um espírito que vai ajudar. Porque nós vamos encontrar um espírito que vai curar, um espírito que vai trazer um conselho, alguma coisa do gênero. Mas a gente nunca pensa numa relação pessoal com o espírito, em que você vai lá simplesmente para conversar. Vai conversar, vai trocar uma ideia, vai ali desenvolver laços de afeto, laços de amizade. Nós fazemos isso com naturalidade através do meio virtual. Hoje nós podemos contar quantos amigos pessoais nós temos no meio virtual, que muitas vezes sequer tivemos contatos físicos, mas conseguimos desenvolver ali uma relação íntima, uma relação afetiva, uma relação de confiança, de amizade, por que não também com o mundo espiritual? Essa visão nós não temos, porque sempre temos aquela ideia de que o mundo espiritual existe apenas para nos servir, ou existe para ser ajudado, para ser atendido naquilo que eles precisam. Nós nunca pensamos nos espíritos como pessoas. Aquele amigo que vem, que conversa e tudo mais. Nesse caso, a gente está vendo aqui um exemplo de um tipo de relação, de uma pessoa que tem uma relação com Frédéric Chopin. A primeira ideia que tem é assim, nossa, quer dizer então que você tem um monte de música dele? Não. Muitas vezes a gente não fala de música. Olha só que coisa. É como se eu tivesse um amigo Albert Einstein e a gente falasse de culinária, de futebol. E aí, quer dizer que ele trouxe para você novas teorias da relatividade? Não. A gente nem toca nesse assunto. E as pessoas vão dizer, nossa, que desperdício. Por que desperdício? Será que eu tenho que sugar conhecimento dele? Eu não posso conhecer a pessoa? Então é por isso que a gente percebe que a gente vai deixando o mundo espiritual distante de nós, porque nós queremos essa imagem equivocada. Continuando. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Me dá um ok, por favor. Todo mundo quietinho aí. Não sei se eu estou falando sozinho ou se por acaso vocês estão quietinhos. Então beleza, tudo jóia, vamos em frente. Deixa eu ver onde nós paramos aqui. Criança quando está quieta está com problema, né, André? Você já sabe, né? Então tem que perguntar se está tudo bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Alguns, como o próprio Chopin, gostam da Terra, visto que é sempre vivamente atraído para os planos terrestres por forças telepáticas poderosas. Ele próprio afirma, em confabulações que nos têm honrado, em ocasiões encantadoras para a nossa sensibilidade mediúnica, que aqui no Brasil existem reencarnadas personalidades que lhe foram muito caras no passado, e que no momento lhe é muito grato pela doutrina dos espíritos, pois confessa que em suas existências passadas não chegou a se dedicar fielmente a nenhum credo religioso. Não obstante, estivesse convencido da ideia de Deus, da imortalidade da alma e da eternidade e imutabilidade das leis divinas. Deixa eu ver aqui. Pois é, né, Zé? Aqui está bem atravancado aqui o texto, né? Mas vamos acompanhando que dá certo. A gente consegue. Tá. Sua religião tem sido, através dos milênios, as artes, pois afirma ter vivido em várias épocas sobre a Terra, sempre como artista destacado. É isso que eu passava para vocês então.
A importância de nós lembrarmos a trajetória de um espírito, não pelo nome, não pelo lugar onde ele viveu, não pelo estilo de vida, mas pelas suas preferências e pelas suas tendências. Aqui nós temos um espírito que se destaca, como eu falei para vocês, pela genialidade. Mas nós, espíritos comuns, pessoas simples, nós também estamos desenvolvendo tendências. E no futuro, conforme nós formos então aprimorando os nossos valores e também a nossa inteligência, essas nossas tendências se tornarão cada vez mais intensas. E aí então nós praticamente definiremos a nossa personalidade. Quem nós somos, do que nós gostamos, que tipo de tarefa nós somos capazes de realizar. Continua aqui para ele. Ele serviu mesmo como gênio inesquecível às belas artes, à arquitetura, à pintura e finalmente à música, que parece ser o ponto culminante das artes em nosso planeta, o ápice da sensibilidade que um gênio da arte pode galgar no estado de encarnação. Interessa-se igualmente enternecido pelo Esperanto, cuja perspectiva abrange numa visão futura deslumbradora, ainda porque se sensibiliza com o fato de haver sido polonês o gênio criador do brilhante idioma, Lázaro Zamenhof, seu compatriota, pois Frédéric Chopin, apesar de ser entidade evoluída, conserva ainda certos preconceitos muito humanos, como por exemplo a reminiscência do seu amor pelo berço natal, a Polônia, sempre que paira pelas atmosferas terrestres, o que nos leva a confirmar o esclarecimento contido nas obras doutrinárias de que um século seria para um espírito desencarnado como algum pouco tempo para nós. Isso lembra, né, na agenda espírita, nós temos uma frase que diz assim, o intervalo das encarnações é um piscar de olho para os espíritos. Então isso mostra para nós exatamente isso, né, que essa aproximação, essa relação íntima que nós temos com o mundo físico. E é por isso que eu falo para vocês, né, quando eu desencarnar, eu vou ainda me ver como brasileiro, me ver ainda como paulista e me ver ainda como corintiano. Então, quer dizer, a minha personalidade vai se manter. E na final de campeonato, no próximo Mundial, quando eu já não estiver mais aqui, eu virei aqui, me aproximarei da Terra para ver o Timão ser campeão do mundo de novo. E eu me recordo, inclusive, né, seguindo essa mesma tendência, né, dessas ideias, eu me recordo de... tem gente que vai sair do umbral, né, Zé, para poder chegar aqui, né? Tem outros que vêm lá do plano espiritual mais elevado, vem com calma, vai lá na Arena Corinthians, né, se senta ali na sala VIP porque não vai ocupar lugar de ninguém e coisa e tal. Isso me faz lembrar a entrevista que Cartola, né, deu através do Irineu Gasparetto lá no programa do Jô, que quando o Jô perguntou assim, e aí Cartola, saudade da Mangueira? Aí na hora ele se sensibilizou, né? Já falou assim, ixi, já estou aqui então, todo sensibilizado, todo feliz e coisa e tal. Né, então, nós temos aqui, deixa eu só tirar esse pessoal aqui, espera só um instantinho, gente. Aqui, que isso pode nos dar algum problema. Vamos lá. Prontinho. Então, assim, quando nós falamos sobre o Cartola, ele falava assim, né, da Mangueira, né? O que ele sente? Se ele sente saudade da Mangueira, da Dona Zica, que na época, né, ela é ainda encarnada, né? Então ele se sensibilizou bastante, falou, mas a saudade da Mangueira é imorredouro, né? Como ele colocou. Então a gente imagina, poxa, mas um espírito desencarnado, ainda preocupado, né, com saudades da Mangueira, com saudades do samba e tudo mais? Claro que sim. Por que não? A ideia que a gente tem é que quando vai para o mundo espiritual você se esquece completamente de quem você é, do que você, como você viveu, de suas preferências, de seus afetos, como se a gente tivesse uma super amnésia e você deixasse de ser quem você é. É um grande equívoco pensar dessa forma.
Deixa eu ver, a Miriam colocou, né? Eu lembrei daquela psicografia da menina corintiana gritando do lado de lá a figura, né? Pois é, tivemos ali uma psicografia interessante de uma adolescente que havia desencarnado e tudo mais, e numa das suas passagens, né, que foram possíveis, inclusive, dessa passagem que foi possível, confirmar a sua identidade foi exatamente o amor que ela tinha pelo Corinthians. Dando inclusive, né, criticando inclusive os jogadores que estavam no time, né? Então isso mostrou claramente quem era aquele espírito. Santo Agostinho disse o quê? Santo Agostinho, o Dudu? Não sei. Disse em que passagem? Vamos lá, continuando aqui então para a gente já acabar esse trechinho. Coloca aí depois que a gente volta aqui na leitura. Que nada muda quando desencarna. Eu não me recordo dessa passagem. Mas está valendo, tá aí então o registro. Continuando então aqui, né? Então vemos aqui Chopin, né, tendo amigos aqui no mundo físico e tendo uma preferência também, né, para sua terra natal, né, que era a Polônia. E continuando aqui então. E não será o grande músico um caso isolado. Leon Denis, considerado apóstolo do espiritismo, é tão patriota como espírito como foi em vida terrena. E o nosso Bezerra de Menezes revela visivelmente a sua predileção pelas coisas do Brasil, sempre que possível. No entanto, seria erro supor que artistas geniais, só pelo fato de o serem, se santificassem ou se tornassem espiritualmente superiores após o decesso corporal. Como homens, eles cometeram muitas vezes deslizes graves, rastejaram pelas camadas inferiores da moral, o que os fez sofrer, no espaço, períodos críticos, humilhações e vexames de que estariam isentos se, a par do ideal superior que abraçaram, como velhos artistas, cultivassem também sólida crença em Deus, respeito por suas leis e moral elevada. Basta retrocedermos no passado, examinando a vida e sofrimento de provações, sofrimento e provações que a maioria dos artistas geniais houve de enfrentar. Só um instantinho que eu vou mudar de página aqui. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Espera só um pouquinho, pessoal, estou me ajeitando aqui. Provações que a maioria dos artistas geniais houve de enfrentar neste mundo para aquilatarmos do grau de seus deslizes anteriores, muito embora fossem gênios consagrados à arte desde períodos milenares, talvez através das reencarnações. Deixa eu ver aqui. Referindo-se a artistas geniais, assim se expressa Leon Denis no capítulo 26 da sua obra No Invisível. São homens, sim, em tudo que tem de terrestre, por suas fraquezas e paixões, padecem todas as misérias da carne, as doenças, as necessidades, os desejos materiais. O que, porém, os faz mais que homens, o que neles constitui o gênio, é essa acumulação dos tesouros do pensamento, essa lenta elaboração da inteligência e do sentimento através de inumeráveis existências, tudo fecundado pelo influxo, pela inspiração do alto, por uma assídua comunhão com os planos superiores do universo. O gênio, sob as 1000 formas que reveste,
é uma colaboração com o invisível, uma assunção da alma à divindade, da alma humana à divindade. Por isso mesmo, muitos deles retornaram a reencarnações obscuras na própria Terra, após curto estágio no além, assim acontecendo com o próprio Chopin, considerado suicida inconsciente na espiritualidade, o qual se submeteu a uma nova existência, curta, humilde e apagada, mas triunfante e meritória para si próprio, depois da glória imortal com que presenteou o mundo. No momento, porém, podemos afirmar convincentemente, graças a um convívio assíduo e fecundo com beneméritos amigos invisíveis, que os nobres artistas do passado, exceção feitas de alguns poucos, se encontram reunidos na pátria espiritual, onde progridem e se habilitam para a ocasião oportuna voltarem em falanges brilhantes, a fim de viverem nas sociedades terrenas, servindo a arte, a qual então alcançará um inconcebível fastígio como o amor, a que não serviram ainda, pois eles próprios têm feito tais confissões sempre que lhes é permitido confabular com os médiuns. Confessam, outros sim, para a gente já finalizar, confessam, outros sim, o grande desgosto que os acompanha quando reconhecem que no estado de encarnação, arrebatados pela arte, esqueceram os caminhos luminosos conducentes à redenção espiritual, o que nos leva à conclusão de que a arte por si só não redime ou santifica o artista. Ele necessitará, além dela, do cultivo do amor a Deus e ao próximo, da excelência de uma fé inquebrantável nos princípios divinos, pois a lei que o Todo-Poderoso emanou para orientar o trajeto evolutivo das criaturas não foi diferente aos artistas. Foi sim a mesma, invariável, eterna, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá, só continuar mais um pouquinho aqui. Não obstante, é fato observado que o verdadeiro artista, o artista enamorado do ideal da perfeição do belo, ou gênio, e não apenas o artista mercenário, jamais carrega perversidade nos próprios atos. Naturalmente bondosos, parece que a comunhão constante com o belo isenta-os da prática de perfeições contra o próximo, e seus infortúnios, muitas vezes acres, e a dedicação ao grande ideal que alimentam, são levados em conta na espiritualidade, concedendo-lhes méritos apreciáveis, sendo que a subsequente existência que alguns deles tiveram, escolhida voluntariamente e não imposta, conquanto obscura, não chegou a estabelecer expiação ou provação, mas testemunho honroso de um caráter leal a si mesmo, cuja consciência se inquietara pela falta do cumprimento de uns tantos deveres de que se descuraram como gênios da arte que foram, pois tudo indica que a arte, quando empolga e arrebata o seu cultor, que frequentemente o aparta dos caminhos da redenção ou do amor ao próximo. Então está aqui esse trechinho. Paramos por aqui nesses asteriscos que tem aqui na nossa página. Página número 20. Para continuarmos depois falando exatamente sobre essa genialidade que nós comentamos há pouco. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá, deixa eu ver aqui. O Dudu colocou lá em cima, né? A morte não é nada, né? Ele apenas passou para o outro lado do caminho, né? Ele será sempre ele, vocês são vocês. O que ele era para vocês continuará sendo. Dê o nome que vocês sempre deram a ele. Falem com ele como vocês sempre fizeram. Nós continuaremos vivendo no mundo das criaturas e ele estará vivendo no mundo do Criador. Rezem, sorriem, pensem nele. Rezem por ele. A vida significa tudo o que ele sempre significou. O fio não foi cortado. Ele não está longe, apenas está do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela,
como sempre foi, né? Então aqui também essas observações interessantes. Rapidamente aqui, a Angelina perguntou, né, se está aparecendo uma postagem com nomes na sala, né, escuta o alerta, né? Isso aqui foi só um intruso que apareceu aqui clicando no nome de vocês, colocando esses presentinhos do lado do nome, mas eu já dei o banimento nele, ele já saiu da sala e esses probleminhas já se resolveram já. Deixa eu ver aqui, a Fraterna colocou, né, não acredito que por estar desencarnado não possa frequentar o futebol. Pode fazer o que quiser quando desencarnado, Fraterna. É tudo uma questão de livre-arbítrio e de sintonia. Então, na verdade, é o espírito que busca aquilo com que ele tem mais afinidade. Então, nós temos muitos relatos, por exemplo, 2 livros que falam sobre isso, Roqueiros no Além, psicografia atribuída ao nosso Raul Seixas, e também o próprio Sexo e Obsessão. Valeu, Tuti, fica com Deus, estou acabando já também. Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, fala dos espíritos que frequentam bordéis, motéis. É tudo uma questão de afinidade, né? Então, o ir e vir é apenas uma questão de vontade que o espírito tem. André colocou, né? Lembrei que existem colônias para músicos, deve ser também para as artes e assim por diante. A gente lembra sempre que os espíritas se aproximam por uma questão de afinidade, né? Eles vão se aglomerando e formando dentro desse conjunto, né, um ambiente onde eles possam desenvolver essas habilidades. Então é bem interessante como isso aconteceu. A Sandra colocou, né, minha mãe desencarnou há 2 meses, peço uma prece para ela, né? Com certeza, né, Sandra? E a gente torce muito para que a sua família consiga se alcançar essa tranquilidade, essa paz, né, que todos nós precisamos